Meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes e todos aqueles que nos ouvem pela Rádio TV Comunhão, o nosso abraço carinhoso, que a paz e a luz do Mestre continue iluminando os nossos caminhos e as nossas consciências. O que dá caráter de verdade a um fato é a sua universalidade, a crença no anjo guardião, o amigo espiritual, no espírito protetor é universal. Praticamente todas as religiões cristãs e algumas outras, como o budismo, o hinduísmo, o islamismo, o zoroastrismo persa, apregoam a existência do anjo da guarda. Segundo o Alcorão, que é o livro mais antigo, mais importante dos muçulmanos, para cada alma existe um guardião. Na essência, essas religiões afirmam que eles são mensageiros invisíveis, responsáveis pela transmissão da inspiração divina a cada indivíduo da espécie humana. E quantas vezes essa doce inspiração que brota do alto, alcançando a nossa consciência e o nosso coração, não é registrada por nós com o valor, com a importância que ela carrega. Quantas vezes eles tentam nos tirar de um precipício em que estamos prestes a cair, e nós não atentamos para a advertência, a admoestação do amigo maior, e às vezes damos mais importância a outros apelos que o mundo nos faz, e depois aprendemos com as consequências dos nossos equívocos, e continuamos o nosso processo de evolução. Sócrates, o grande filósofo grego, acreditava na existência do anjo da guarda, pois por diversas vezes afirmara que tinha um que o inspirava, a quem chamava de daimon ou demônio amigável. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, médica psiquiátrica, ex-professora assistente de psiquiatria da Universidade de Chicago, autora do famoso trabalho de pesquisa sobre a morte e o morrer, já desencarnada, afirma: todo ser humano tem um anjo da guarda e muitos outros guias que auxiliam em momentos especiais da vida. Esses guias espirituais são muito reais. Eu sou uma cientista cética, diz ela, e não estaria falando sobre isso se não tivesse conhecimento do assunto. Ela disse ter visto 4 dos seus guias. Salem representa paz e amor, diz ela. Anki é um espírito que transmite sabedoria. Mário é o responsável pela minha saúde e segurança. William ensina-me a alegria. Vamos ver o que diz Allan Kardec acerca dessa doutrina dos anjos guardiães. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. Pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que divide os continentes na Terra, não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, o veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som, existe espalhado em todo o universo uma energia elementar primitiva, que chamamos fluido cósmico universal. Ela é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, é através dessa energia que nós nos conectamos aos nossos anjos guardiães. É através dessa força maior que eles nos inspiram, que tentam nos conduzir, tentam nos orientar nos momentos mais decisivos da nossa vida. Na questão 495 de O Livro dos Espíritos, o que nos diz São Luís e Santo Agostinho a respeito desse assunto? Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar,
vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados, que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Se onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes da sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Muitas vezes eles tentam nos despertar para uma determinada situação, mas nós não os ouvimos, porque damos mais importância às vezes às balbúrdias que nos rodeiam. Então, eles se servem de pessoas encarnadas, utilizam criaturas que estão ao nosso lado. Eles, muitas vezes, se utilizam de livros, de filmes, de conversas, para tentar nos inspirar a tomar a decisão acertada. Muitas vezes, eles saem vitoriosos na empreitada, de outras vezes, não. No Consolador, na pergunta 159, perguntam a Emmanuel, no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? Perguntam a Emmanuel se os nossos guias, os nossos anjos guardiães, têm ciência das perseguições que nos fazem alguns espíritos, quando nós sofremos influências espirituais negativas. Responde Emmanuel, as chamadas atuações do plano invisível não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam seu objeto, senão na pauta da sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação, nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Nós sabemos que muitos trabalhadores do bem se veem a braços com essa dificuldade, a perseguição de determinados espíritos que, por uma atitude de revide, de desforço, por uma mágoa recalcada, um ódio conturbado, muitas vezes os acompanham com o plano nefasto de cercear os seus passos. E diz Emmanuel que esse movimento todo chega ao conhecimento dos guias espirituais, mas eles permitem que o seu tutelado passe por essa situação, para que aprenda e cresça através dela, porque nós não podemos viver como eternas crianças. Nós precisamos amadurecer valores íntimos, precisamos aprender a nos defender, aprender a utilizar recursos que carregamos no âmago do nosso próprio ser e fazer frente a esses embates, saindo deles triunfantes. Nós sabemos a história do Divaldo, que nos é relatada por Sueli Caldas Schubert no livro O Semeador de Estrelas, no capítulo Máscara de Ferro. Divaldo teve, durante mais de 30 anos, um espírito que o acompanhou muito de perto, que tentou de todas as formas impedir que ele trabalhasse no campo da doutrina espírita. Joana de Anjos estava por perto, com certeza, estava percebendo tudo, mas queria ver como Divaldo iria se sair naquela luta íntima que ele travava com ele próprio. Então, Divaldo se saiu muito bem, aprendeu muito e acabou transformando o inimigo feroz num amigo invisível, que passou a ingressar as fileiras do bem e ajudá-lo no seu trabalho na mansão do caminho. No momento em que Divaldo
aceitou a incumbência de acolher nos seus braços carinhosos, de pai amantíssimo, uma criança recém-nascida, que, na verdade, era a mãe do próprio obsessor. O obsessor sabia disso. Queria ver a reação de Divaldo. Divaldo acolheu a criança e, naquele momento, o obsessor deixou de existir. E, no lugar dele, surgiu um amigo que passou a ajudar Divaldo. Então, isso mostra que a lei da caridade, quando nos conduz, transforma situações mais difíceis da vida em situações de aprendizado, através das quais nós conseguimos alcançar as cumeadas da luz. Na pergunta 486 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos superiores: os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios, quer dizer, os espíritos amigos, pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Kardec pergunta se os espíritos instrutores se conscientizam das provas difíceis que nós estamos enfrentando. Como eles reagem diante disso? Resposta dos espíritos superiores: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como doente, que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então, quando é que eles se afligem com os nossos males? Os males são as provas difíceis que nós enfrentamos. Quando eles veem que nós estamos desalentados, tristes, revoltados, desesperados, com os desafios graves que a vida se nos apresenta, eles ficam muito aflitos, ficam preocupados, porque eles querem nos ver destemerosos, corajosos, enfrentando os desafios, os obstáculos, indo em frente, de cabeça erguida, e uma fé inabalável no coração de que não caminhamos sozinhos. Quando agimos assim, eles se regozijam, eles se alegram, se sentem cumprindo o dever de tutores da nossa vida, amigos, irmãos, pais, protetores. Emmanuel, no livro Mãos Marcadas, nessa mensagem que foi lida no início, ele diz assim: acompanhamos as provas de amigos inolvidáveis que se arrastam em asfixiantes peregrinações no mundo, e jubilosos tomar-lhes-íamos o lugar sob as cruzes que carregam, mas é necessário fortalecer-lhes o ânimo para que não desfaleçam na luta, o único meio que lhes garantirá o próprio resgate para a grande libertação. Se eles nos tirassem as provas, seria como o professor que tirasse do aluno a oportunidade de fazer o exame para que ele pudesse ser avaliado nos seus conhecimentos e nas suas conquistas. Nesse caso, o amigo espiritual estaria nos prejudicando enormemente, porque nós não teríamos a capacidade nem a oportunidade de provar o que já sabemos, o que conquistamos, o que nós já conseguimos enfrentar, a nossa capacidade de luta, de superação dos obstáculos. Na pergunta do Consolador, pergunta 226, perguntam a Emmanuel: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação espiritual, na nossa iluminação pessoal? Ele responde: que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Que dizer de um professor que tirasse do aluno a oportunidade de provar a sua eficiência, a sua capacidade, o seu progresso, o seu avanço, através das provas que faz? A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução de nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Os desencarnados são apenas amigos generosos que intercedem, ajudam, inspiram, mas não podem modificar os compromissos que os seus afeiçoados assumiram desde antes do berço, conforme não se eximiram eles mesmos aos braços da cruz, em que voaram no rumo da felicidade. Eles passaram pelas mesmas situações críticas que nós passamos, enfrentaram os mesmos embates.
as mesmas provas difíceis, mas conseguiram superar, não perderam a fé em Deus, acreditaram na proteção divina, foram em frente e alcançaram a posição hoje de protetores da humanidade. Então, é o que eles querem que façamos, que também trilhemos esse mesmo caminho para alcançarmos, no final dele, esse diploma da capacidade de amar, capacidade de superação de si mesmo e de todos os obstáculos que rodeiam a criatura humana. Quem foram eles? Quem foram os nossos guias espirituais, os nossos anjos guardiães, os espíritos protetores que hoje velam por nós? Quem foram eles no passado? Nos diz Joana de Ângeles, no livro As Leis Morais da Vida, sofredores que por decênios de dor e amargura suportaram em silêncios estoicos a pesada canga das aflições. Pessoas humildes que se apagaram nos labores singelos. Enfermos em indigência e desprezo, atados a cruzes de demorada agonia, lutadores anônimos que esbarraram em dificuldades e padeceram ignomínias da imprevidência de seus verdugos, pais e mães reclusos nos cárceres dos deveres sacrificiais, relegados muitas vezes às posições inferiores do lar. Então, quem foram eles? Criaturas que enfrentaram dificuldades imensas, que caminharam por estradas pontilhada de urzes e espinhos, mas que não desistiram de si mesmos, que não desistiram da vida, que não desistiram da sua própria vitória. Se nós estudarmos a vida de Bezerra de Menezes, que é um mentor hoje, que ilumina muitas instituições espíritas, nós vamos ver quantas perdas dolorosas no campo afetivo Bezerra sofreu. Quantos problemas familiares, problemas financeiros, de alta monta, quantas dificuldades essas criaturas enfrentam. Joana de Ângeles, a mesma coisa. Emmanuel, se nós pegarmos o livro há 2000 anos, mentor de Chico Xavier, depois ele volta como escravo Nestório, em 50 anos depois. Quantas lutas enfrentou Emmanuel para galgar os degraus que o levaram a esse patamar superior, para que ele pudesse se distinguir como espírito protetor de um missionário que também veio ao mundo numa tarefa muito difícil, mas que iluminou e continua iluminando a humanidade inteira. Quando foi que Emmanuel tirou dos ombros de Chico Xavier a cruz que ele carregava? Como dizia Charles a Ivone Pereira, que foi também uma grande médium, enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. Ele disse: minha filha, eu não vou tirar a cruz dos seus ombros, eu vou te ajudar a carregá-la. É diferente. Então, Chico Xavier era uma criatura que, desde os 5 anos de idade, enfrentou dores terríveis. Foi cuidado, depois da desencarnação da mãe, por uma madrinha, que era uma pessoa altamente desequilibrada, que o torturava, que o submetia a sevícias atrozes. E a mãe o acompanhava e pedia a ele que tivesse paciência, que não guardasse mágoa, que seguisse avante. Na verdade, ele precisava enrijecer as fibras do seu caráter e se preparar para esse messianato sublime que até hoje ilumina os caminhos de toda a humanidade. Então, muitas vezes, nós precisamos enfrentar as provas difíceis para desenvolvermos na alma os valores mais ocultos, desenvolvermos sensibilidade, capacidade de entender o outro, porque se eu não enfrento a luta diária, eu nunca vou entender o irmão que enfrenta vicissitudes na vida. Mas quando eu enfrento, eu sei exatamente o que o outro está passando. E eu vou, então, procurar ajudar aquela pessoa que está em dificuldade. E aí surge em mim o amor, a caridade, a bondade, o desejo de amparar alguém que está prestes a cair. Porque a minha alma foi sensibilizada. A luz que existe em mim, que é um legado divino, ela começou a brilhar com mais intensidade. E eu começo a ver com mais amplitude os problemas humanos. E começo a, com certeza, resolver os meus próprios com maior inteligência.
Então, todos nós vemos que essas criaturas que um dia passaram pelo mundo e palmilharam as estradas que hoje estamos palmilhando, eles, do mundo da verdade, do mundo espiritual, vibram pela nossa vitória, torcem pelo nosso triunfo, nos inspiram e nos ajudam para que não desfaleçamos com tanta frequência ao encarar os testes do caminho. Nós vamos aqui nos lembrar de uma criatura que se tornou também uma mentora espiritual, como tantos outros se tornaram, né? Como Teresa de Brito se tornou uma mentora espiritual e hoje, através dos médiuns, ela manda mensagens maravilhosas orientando a família humana. Por que que ela faz isso? Porque ela enfrentou lutas acerbas no campo familiar e ela acabou desenvolvendo recursos que a ajudou a solucionar os seus problemas mais graves. E hoje, então, ela auxilia as criaturas humanas encarnadas para que também encontre a melhor solução para os seus enigmas. Ela, aos 39 anos de idade, ela ficou viúva, com 11 filhos para criar e educar. Desses 11 filhos, 6 desencarnaram, vitimados pelas doenças mais pertinazes. Mas Teresa, que se transformou em espírita graças à influência do marido, ela era católica anteriormente, ela não perdia a sua fé em Deus. Ela dizia que cada vez que ela passava por uma prova difícil, é que Deus queria provar a sua fé. E ela continuava acreditando na bondade divina e entendendo que tudo aquilo era uma grande lição, que chegava para ela de uma forma diferente, mas para que ela crescesse na capacidade de amar. Então, nós nos lembramos também de uma outra mentora, Dona Luísa, mãe de Luiz Gama. Luiz Gama foi uma criatura que fez parte da nossa história e atuou como um grande líder abolicionista. Ele foi escritor, jornalista, poeta e se distinguiu na luta pela abolição da escravatura. Luiz Gama era filho de uma negra africana liberta e de um fidalgo português. Ele morava com a sua mãe em Salvador. E os dois viviam dos quitutes que Dona Luísa fazia e que pedia a Luiz Gama, que naquela época era uma criança de 10 anos, que saísse às ruas de Salvador para vender os seus doces, os seus bolos salgados. E o pai era uma pessoa totalmente indiferente, totalmente distante do lar que os dois construíram, mãe e filho. Mas ele, vez ou outra, aparecia no lar de Dona Luísa apenas para extrair dela os centavos que ela havia ganho com a venda dos seus quitutes para que ele pudesse pagar as suas dívidas de jogo. Até que um dia ele surgiu no lar de Dona Luísa, chamando pela primeira vez Luiz Gama para passear. Dona Luísa ficou exultante. Era a primeira vez que o pai levava em consideração os laços que uniam aquela criança. E pediu ao filho que fosse com ele, que seria muito bom que os dois iriam estreitar laços de amizade. Saíram e logo o pai de Luiz Gama tomou o caminho do cais do porto. Lá esperava por eles o navio negreiro. Luiz Gama acabara de ser vendido como escravo para pagar as dívidas de jogo do pai. Naquele momento, com certeza, o sofrimento que acometeu o coração daquela criança é algo que nós não podemos descrever. Ele foi levado a ferros para a escravidão. Foi levado para uma fazenda de café no Rio de Janeiro. E lá ele sofreu muito. E quando o pranto da inconformação lavava o seu rosto, quando a saudade excruciava o seu espírito, ele sentia muita falta da mãe. Ele sentia um brando torpor envolvendo a sua alma. E naquele momento ele dormia e tinha um sonho, ele sonhava. Sonhava que se via diante de um homem muito bem posto, um jovem ainda, e uma voz cariciosa, veludosa, que mais parecia uma melodia, lhe falava, irradiando muito amor, muita bondade, dizendo assim: tenha muita paciência e espere, um dia vai surgir na sua vida alguém que vai te ajudar.
E Luiz Gama continuou o seu trabalho como escravo, até que surgiu realmente alguém na sua vida que lhe ofereceu a carta de alforria. Mas, na verdade, quem era aquela criatura que sempre lhe aparecia em sonhos? E quando ele acordava daqueles sonhos, ele acordava revigorado, refeito, recomposto, disposto a enfrentar a luta. A dor pungente da saudade havia como que dissolvido em sua alma. Era Dona Luísa, a sua própria mãe, que, não suportando o sofrimento de perder o filho naquelas circunstâncias, ela desencarnou prematuramente. Mas ela não sentiu nem o ódio pelo algoz dos seus sonhos mais caros. Ela não sentiu raiva nem mágoa do verdugo da sua vida, né, da vida que ela tinha com o seu próprio filho. Não. Ela queria mais encontrar o seu menino, ela queria ajudar o seu menino, queria estimulá-lo para que ele avançasse. E aí ela se tornou a mentora da vida de Luiz Gama. E Luiz Gama viveu apenas 52 anos aqui na Terra, desencarnou também muito cedo, mas durante toda a sua vida ele lutou pela libertação dos escravos. Mais de 500 escravos ele conseguiu tirar do tronco da escravidão. E quando ele retorna ao mundo espiritual, qual não é a sua surpresa, a sua alegria? Quando ele encontra a sua mãe, a criatura que ele mais desejava ver. E os dois continuam a sua caminhada de evolução. Então, os nossos irmãos espirituais, com certeza, querem que nós hoje nos transformemos em instrumentos para que eles se manifestem na Terra. Eles querem que nós construamos um ambiente adequado para que eles possam falar aos seres humanos. E esse ambiente adequado se principia a surgir no campo do pensamento. Então, nós precisamos começar a banir do nosso pensamento todas as ideias malsãs, ideias de agressividade, de violência, de pessimismo, negativismo. Necessitamos também, quando conversarmos, evitar imagens de irritação ou maledicência. Fujamos de repisar comentários, nos diz Emmanuel, em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. Os missionários de amanhã seremos todos nós que hoje enfrentamos com coragem e confiança os reveses da vida, sem revolta ou desespero. Então, nesse momento que nós estamos vivendo na Terra, na verdade, estamos recebendo um convite para ingressarmos às fileiras do bem e sermos um dia no futuro os emissários de Jesus, aqueles corajosos lutadores que souberam enfrentar com denodo, com fé, coragem, alegria no coração, os momentos mais difíceis e cruciais da sua vida, jamais perdendo a esperança de ser feliz. Busquemos, portanto, a felicidade dos bons espíritos, que é conhecer todas as coisas, não sentir ódio, nem inveja, nem ciúme, nem ambição, e trabalhar pelo bem, e permitir que o amor nos una uns aos outros nessa vanguarda de luz em prol de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Que os amigos espirituais consigam conexão conosco através dos nossos sentimentos nobres, que passamos a alimentar a partir deste momento. Que Deus nos abençoe.